rock and roll. Salve, salve, nação! Bem-vindos ao podcast Titio Tá On. E o Titio tá mais on do que nunca, hoje no primeiro programa desta temporada, recebendo um cara que, a princípio, nos anos 80, 90, quando eu tava ali descobrindo sonoridades, ele era o meu ídolo, junto com a banda dele. E depois de anos, ele se tornou um amigo, uma pessoa que a admiração que eu tinha por ele, acredito, se tornou recíproca, e hoje ele está aqui para bater um papo comigo, senhor Marcos Valadão Ridolfi Onasi. Seja bem-vindo. Obrigado, Bom vê-lo Titia. aqui de novo. Pô, eu também faço essas palavras, antes de eu trabalhar contigo, te conhecer pessoalmente, eu já era fã de você, não como locutor, porque tem vários locutores, né, nas rádios, principalmente de rock em geral, mas você... Muitos excelentes também, excelentes, né? Mas você, diferentemente de todos, para identificação, também sempre foi alguém que se colocou dentro dos limites de uma instituição radiofônica, vamos dizer assim. Sempre se colocou muito claramente politicamente, né? Você nunca foi exatamente só um âncora, vamos dizer assim, né? Então isso, né? Justamente para um profissional como você, que vai falar de rock, vai pegar uma parte muito grande de juventude, né? Sim. E que é importante, né, para dar... São pessoas que ainda carecem de na faixa etária de uma informação e política, né, sem querer... Você não fica lá panfletando, nem discursando, mas você sempre dava aqueles seus toques, às vezes irônicos, etc. e tal, que já Porque a ideia do Titio, né, esse Titio que tá on agora, a ideia do Titio é ser esse brother do cara, né? Não simplesmente ser um anunciador de músicas e da hora certa. Ou falar que o trânsito tá ruim. É ser o brother do cara sentado no banco do passageiro trocando uma ideia. E esse cara, esse brother, ele tem opinião, ele emite alguns conceitos. Você pode discordar dele e pode continuar gostando dele e discordando dele. Sim, claro. Porque essa é a premissa, né? Exato. Pensar diferente de ti não me torna seu inimigo. E tem muita gente que hoje em dia confunde isso. Hoje tá terrível, né? Mas você, né, se sai muito bem. Não é à toa que você é uma instituição dentro da rádio, né? Agora deixa o tio pra lá. Tá. E assim, um prazer também fazer parte do seu primeiro programa. Espero que dê muito axé pra ele, entendeu? Um cara que eu descobri o rock nacional ouvindo, porque ele é quase um Rodrigo Hilbert da música, porque ele é multifacetado. Apresentador, radialista, já foi DJ, chefe de cozinha porque dá receita no Instagram, cinéfilo, dá dicas de filme e cinema, e há 40 anos o cabeça de uma banda seminal que é o Ira. O Ira, 40 anos na estrada. Sim. Não é como dizia a vovó, não são 40 dias, né? São 2 gerações, 3 aí. Como é que é esse peso? Então, a gente fala, né, Titio, 40 anos, até para colocar historicamente, né? O Ira fez um primeiro show em outubro de 81, num festival punk na PUC, né, de São Paulo. Não aquela PUC tradicional mas era uma PUC que fica na Travessa da Consolação, que é da parte de física e exatas. Ali naquele trecho do Monte Alegre, ali no... Não, é do outro lado, é próximo da praça... Da Praça... Depois vocês editam. Roosevelt. Era a Praça Roosevelt. Enfim. E depois disso, eu vou falar, nós montamos isso para esse festival, né? Eu chamei o Edgar, fundei a banda com um amigo meu, que na verdade estudava física lá, mas eu não imaginava que ia tomar essa proporção na minha vida, né? Tanto que aquele show ele nasceu para começar lá e acabou. Descompromissadamente. Tanto que a gente cantou acho que uns 4 músicas só, né? Tudo covers, Sex Pistols, Ramones, The Clash. E depois, então eu considero esse o ponto inicial, né? Só que o Ira começa a tocar ainda de uma maneira muito alternativa, né? O Edgar me procura e fala, vamos continuar, né? Me procura na casa da minha namorada, lá na Vila Mariana, já com outro baterista, tudo. E aí a gente começa de uma maneira muito, né, alternativa, né, de 82 a meados de 84, o Ira era uma banda que ainda não tinha lançado disco, né, tinha um compacto gravado pela Warner, mas ficou presa na gaveta da gravadora, porque eles não sabiam o que fazer com qualquer tipo de música naquela época. Sim. Era uma época do rock ainda muito
hedonista, muito irreverente, uma coisa, Sim. né? Essa época eu tinha, por exemplo, 8, 9 anos. Eu descobri o Ira tardiamente, já no colegial. Porque vocês também não eram de estar assim, tipo no Chacrinha, no Silvio Santos, no Bolinha, os programas da época, Nós né? chegamos até a fazer, né? Mas isso já mais lá para 86. Mas não era assim como ver os Titãs no Viva a Noite, né? Assim, a gente via de vez em quando. Eu conheci Sonífera Ilha, acho que naquele programa do Gugu à noite. Sim. E o Ira não era desse mainstream, né? Não. E mesmo que a gente não gostava, Titio, mesmo a gente fazendo parte, né? De uma grande gravadora, estourando música. O Ira sempre foi arredio a playback, e nada contra quem faz playback. A gente se sentia, a gente era muito travado fazendo playback. Tinham outros artistas da nossa geração que eles tinham mais talento para essa coisa, né? O Titãs, por exemplo, você falou, eu conheci, era muito íntimo dos Titãs. Os Titãs estudavam coreografia, faziam maquiagens. Sim. Eles O Arnaldo era todo performático, né? Todos eles diziam que eles tinham uma espécie de balé. Uau, era quase uma locomia, né? Tudo que Você lembra transformava dessa? aquela coisa meio careta de você tocar com uma caixa e um prato, né? Agora pra gente, a gente falava, puta, uma caixa e um prato, cara, entendeu? E a gente não gostava, a gente gostava dos programas ao vivo. Então, onde o Ira começou a ter destaque foi quando começaram a surgir os primeiros, tipo Fábrica do Som, que você tocava ao vivo. Porra, eu lembro. O Ira sempre era chamado, a gente tinha um público lá. Tinha Bem Brasil também, não tinha? Tem Brasil um pouco depois, Pouco década de depois. 90. Mas ainda nessa época, assim, o Fábrica do Som, o próprio, na década de 80 ainda, o Faustão, que fazia o Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, histórico. Que a gente também. Aí a gente soltava o bicho e começava a aparecer mais, né? E depois começa o sucesso do Ira, já no final, no segundo single, né? O Núcleo Base do primeiro disco. Foi uma música que fez sucesso, com um remix de rádio, que ajudou muito. E depois, em 86, a gente gravou o Vivendo Não Aprendendo, que esse sim, estoura o Ira nacionalmente, não só com sucessos como Dias de Luta e Envelheço na Cidade, mas como outro, que acaba sendo escolhida, música de tema de abertura, né, da principal novela da Globo. Sim. Então isso deu uma outra Flores dimensão. em Você, né? Flores em Você. Isso, todo artista brasileiro queria ter isso. Ter a música, né? Sim. E no nosso caso até foi completamente diferente, né? Porque creio que até hoje, quando porque a cereja do bolo das novelas ou das trilhas sonoras é a faixa de abertura da novela das 8. Sim. E na época era assim, titio, se o Boni quisesse que a Gal Costa cantasse uma música de abertura, ela chamava a Gal Costa e falava assim, olha, você vai gravar essa música aqui, ou nós vamos gravar essa música que você está no estúdio gravando, só que primeiro vai ser lançada na novela e na trilha sonora da novela, depois você vai lançar o seu disco, entendeu? Sempre tinha que ser uma novidade. Sim. No caso do Ira... E era tudo a som livre, né? Tudo a som livre, né? No caso do Ira, o nosso disco já tinha saído com Flores em Você. Quem estava dirigindo essa trilha sonora era o produtor Liminha, que a gente tinha tido um estresse com ele na produção do segundo disco. Ele mandou a gente embora até. Ó, meu, Peninha, que era o outro produtor. Peninha, leva os caras lá para São Paulo e termina o disco com eles lá. E mesmo assim, ele foi muito honesto, né, com a gente. Ele podia ter colocado a gente debaixo do tapete, não colocou. E o Boni, quando escuta a música, ele, além da sofisticação do arranjo de cordas, tudo, ele viu na letra simples da música, Todo o Meu Passado, Boas e Más Recordações, Nessa Vida Passageira, ele viu uma sinopse do O Outro, que era um remake, se não me engano, de Salva de Pedra. Então ele... Era o Francisco Coco que voltava, né? Exatamente. Eu lembro disso. Por isso que ele viu naquele e falou, meu, essa daqui parece que é uma música feita para ser E aí ele quebra esse paradigma. Sim. Né? Ele liga e fala, não, vou pegar essa, tudo bem que ela já saiu num disco do artista, né? E isso pra gente nos pegou de muita surpresa, né? E foi o grande estouro, então, foi assim. um estouro assim, é óbvio que Flores em Você, ela não faz sucesso no show tanto quanto Envelheço na Cidade, Eu Quero Sempre Mais, Girassol. Mas ela é uma música que expandiu o nosso conhecimento de uma banda chamada Ira muito no Brasil inteiro. Né? Por mais que às vezes as pessoas iam ver a banda do Quarteto de Cordas e encontravam os caras fazendo barulho pra caramba, entendeu? Não associaram depois de... Mas assim, de qualquer jeito, essa música, sei lá, o cara lá no Amazonas, em Belém, em Rondonópolis, no Nordeste, no Centro-Oeste, queria a banda do tema de abertura da novela. Da novela. Entendeu? E aí sim, nós chegamos lá, não vou dizer que foi... como é que se enganou o consumidor, mas de certa forma... Imagens meramente ilustrativas. Exatamente, comprou gato pro lebre, não. Mas olha, você falou disso e eu queria só agora fazer voltar, porque você já disse em outros papos que nós tivemos que você é uma pessoa tímida.
Aliás, eu lido bem com tímidos. É uma pessoa tímida, mais introvertida na sua. E você acha que se entrar para uma banda de rock, começar a fazer rock, ainda que na escola, quando você conheceu adolescente, o Escandurra, tinha um primeiro propósito, tipo, sei lá, vou para pegar mulher, para ser o bambambam, para tentar criar um avatar que eu possa ser mais aceito nessa sociedade, já que eu não gostava de me mostrar uma vez tímido? Não sei, qual é o teu paralelo? Assim, ou é querer fazer um barulho como os discos que você ouvia? Sim. Não, te falo a verdade, eu não sou nada tímido mais, né? Há muito ficou? tempo eu não sou, ficou. Pelo contrário, às vezes, né? Mas no começo, sim, eu nunca sonhei ser cantor. Mas eu colecionava discos, eu entendia muito de rock. Foi isso que me fez me aproximar do Edgar e de outras pessoas do meu colégio que curtiam disco. Música, viu, galera? Antigamente servia pra isso, pra reunir pessoas, não pra cada um ficar no seu fone de ouvido no canto. Então, é verdade. Saudade, né? Era assim que as de bandas... abrir um vinil e ver um bom encarte. Chamar os amigos. Pô, olha, eu consegui aquele disco lá. Nossa, você tem... E ouvir junto, e vem resenha. E aí é assim que as grandes bandas são montadas assim. Dessa forma, claro. E então, no começo, eu até vou te dizer, eu cheguei a comprar uma bateria velha com outros amigos para montar uma banda de garagem, que nunca saiu da garagem. Mas cantor eu nunca imaginei. Mas quem me empurrou para essa piscina, né, foi o Edgar, porque o Edgar tinha uma banda chamada Subúrbio, que era um trio. Sim. E eu acho que ele queria também se soltar um pouco mais na guitarra, porque ele cantava e tocava. Então ele sempre foi procurando um cantor. O Regis Tadeu, sabe? Porra, era meu colega de escola, de classe, inclusive. Caramba! Meu e do Edgar. O Regis chegou a tocar bateria no Subúrbio. Entendeu? Chegou a cantar no Subúrbio também. Caramba! Naquelas coisas que nunca saíram. Não tinha celular, não tinha nada pra registrar. Não tinha como mandar um zap. E o Edgar começou a me empurrar nisso daí. Eu lembro que o Edgar me convidou uma vez pra cantar no colégio, eu sumi. Falei, não vou não. Dava vergonha de subir ali no palco. Eu era tímido. Falei, cantar. Você era o esquisitão do fundo da classe ou não? Não era nada, não. Eu era o esquisitão ficar na frente, né? Eu era o bagunceiro do... É verdade. Eu era do fundão, mas o esquisito era os CDFs que a gente chamava na época. Eu tive minha fase CDF, tio, no primeiro grau, né, que era o primário, né? Sim. Que eu estudei, inclusive, na Paulista, no Colégio Público Rodrigues Alves, né? Eu era meio nerd, né? Não tinha essa cultura nerd que tem hoje, mas eu era assim, aquele primeiro da fila. Que levantava a mão pra fazer pergunta. Exatamente. Só notas altíssimas, entendeu? E aí depois, no colegial, eu virei bandidinho, cara. Foi pro fundo... Aí virei, entendeu? Descambou. Nossa, minhas notas, inclusive, mesmo no primeiro grau, os caras conseguiram isso na biografia que fizeram, né? Tem meu boletim, tudo assim, ótimo, bom, ótimo, bom, ótimo, bom, ótimo, bom, ótimo, bom. Comportamento, regular. Regular já para não dizer ruim. Era um eufemismo para não dizer, ele tá causando aqui esse fio de uma égua. No começo da minha carreira, eu te juro que eu era... Aí depois né? Pegou no tranco, aí a coisa começou a acontecer. E é óbvio que como eu sou o cara que mais lida com o público, né? Que encara o público, não dá para ficar atrás de um instrumento às vezes, entendeu? Não, Sim. Aliás, sempre, né? Eu acho que com isso eu fui adquirindo isso, porque é o cantor que às vezes é mais chamado para a rádio para dar entrevista. Sim. Geralmente na televisão eles vão em cima do cantor para perguntar. Então é uma coisa que eu acabei desenvolvendo, né? Não só de comunicação, mas também de autoestima, de sentir, né? Agora, quando você falou sobre as meninas e o sexo, drogas e rock and roll, eu não acho que foi. Acho que o primeiro ímpeto meu mesmo foi ter uma banda, entendeu? Foi, ainda mais com um evento do punk, né? Porque antes do punk, eu imaginava, eu nunca ia cantar que nem uma anguila. Entendeu? Nenhum tecladista ia tocar que nem o Rick Wakeman. E o punk rock fez aquele negócio do do it yourself, né? É possível. Sim. Você, ainda mais aquele no ímpeto de rebeldia da pós-adolescência ou da própria adolescência, de você querer criticar o mundo adulto, né? o establishment. De não se sentir inserido em nada e Exatamente. querer gritar. Teve tudo a ver, o punk fez isso. Então, eu aí comecei, né? A virar um bad boy. A virar um bad boy, mas assim, um bad boy com cultura.
né? Sim. Só aquele letrado. branco, né? Porque você já tinha tido toda uma trajetória, depois você resolveu Sim. rasgar um pouco. E aí, me conta uma coisa, você disse que realmente era essa motivação de ter essa banda. Agora, sempre que eu falo, até comentei com amigos, vou bater um papo com o Nazi. Pô, o Nazi é doidão. É. Esse é o carimbinho que vem na sequência. O Nazi é doidão. Eles estão certos ainda hoje? Ou esse verbo teria que estar no passado? O Nazi foi doidão. Ah, não, o Nazi foi doidão. Entendeu? Hoje estão Tá. um senhor Olha, simpático e lúcido? Não. Eu sou um cara de temperamento calabresa. Minha família mistura de calabresa com sírio, cara. Então é uma coisa muito quente. Não tem como ser meio termo. Hoje eu tenho muito mais... eu puxei mais meu pavio, né? Agora, é óbvio Maturidade que chama, né? Sim, mas eu ainda sou um cara que, pô, às vezes sou polêmico com minhas opiniões, entendeu? Não sou briguento como era antes, mas também não sou santo, né? Mas assim, eu tive uma fase pesada, isso daí eu se tornei público, né? Nunca tive problema com isso, porque eu acho que a gente tem que abrir e falar, mesmo porque como eu superei isso, eu acho que eu gostaria que as pessoas vissem num cara como eu, goste ou não da minha música, um cara que deu a volta por cima, está bem profissionalmente, depois de praticamente ir para a lata do lixo, né? Em todos os sentidos. Então, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir. Se tiver força de vontade, se procurar um tratamento, que é mais importante, entendeu? Mas é óbvio que o estereótipo fica. E eu também não faço muita questão de dissolver, porque isso também me vem de ingresso, entendeu? Sacou? Porque se eu vou ficar falando que eu me convertia, sabe? Não vou nem citar nenhuma religião cristã, né? Fica uma coisa, eu nunca precisei disso, entendeu? Fica um bom mocismo meio fake também, né? Não, e a gente sim. não espera isso, de repente, de um cara que tem a tua trajetória. Claro. Né? Não quero te ver doidão usando pó, mas também não espero que suba ali um celibatário, né? Claro, não, que nem hoje. Hoje, pô, eu estava na hora, na porta, no horário combinado para pegar o seu Uber e vim aqui dar entrevista, vim aqui de cara limpa. Olha só que agora estou tomando uma cervejinha aqui. Uma cervejinha de na minha leve, caneca. Vamos fazer um brinde, então. de leve porque tá cedo. Então hoje eu tenho meu horário meu para... A não ser na praia, quando tiro minhas férias, porque eu já começo a beber caipirinha ao meio-dia e acabo sei lá que horas. Isso lá na Praia do Espelho, Isso lá quando na você Praia do escapa Espelho, na tô lá. Bahia. Exatamente. E relaxa e se reconecta. Agora, aqui em São Paulo, pô, eu tenho que estar... Se eu vou ter que dar uma entrevista, que eu dou muitas, gravar muitas chamadas. Hoje é importante isso na divulgação dos shows. Fazer chamadas e chamadas, todos os shows que tem. Bombar nas redes para que as pessoas saibam. Pô, fazer live, outros compromissos triviais, assim, eu sou um cara que tem uma vida normal, não tem aquela coisa mais de o roqueiro que acaba às 4 da tarde, que toca música alta até 5 da manhã e os vizinhos vão reclamar, entendeu? Uma vez por ano acontece, mas é só isso. Só para manter aquela mínima tradição. Agora, voltando a uma citação sua, você falou assim, não vou me converter numa coisa que eu não sou, para poder passar um bom... Mas, na verdade, uma conversão houve. E essa conversão, além de eu respeitar profundamente essa visão, eu sou um leigo total, só um apreciador e um admirador da cultura afro e das religiões afro, mas essa conversão fez com que você que está vendo aí, que vai no próximo show do Ira, possa ir assistir ao Ira. Porque senão o Ira, de repente, não teria voltado depois daquela briga forte e terrível que muita gente sabe. Acho que nem vale a pena a gente lembrar tantos detalhes aqui. Só dá um Google aí. Só dá um Google, mas houve uma briga onde você estava numa fase realmente que você mesmo definiu como muito louca. Mas não de droga. Muito louco, tava cansado daquela coisa do... O ápice do estresse ali, meio que um dia de fúria do Michael Douglas, assim. Exatamente. Você explodiu e tinha o irmão envolvido, o pai, o Escandurra, a polícia, e aí acabou a banda. Uma banda que para tanta gente, para mim inclusive, era essencial. E... foi um tempo longo até, né? Sim, quase 7 anos. 7 anos. Isso praticamente. Também lá tem algum número, é um número cabalístico. 7 anos de hiato e de silêncio. Muita gente nem contava mais que o Ira pudesse voltar. Nem eu mesmo. Nem você, acho que nem o Escandurra. Você lançou álbuns bons solo nesse período. Ele também. E aí você, não vou dizer que conhece o Candomblé, porque acho que você já conhecia, né? Ou já tinha alguma intimidade, mas você mergulha.
Sim. nessa verdade? Eu vou até, porque se você me pergunta, é bom eu explicar, né? Porque a maior parte das pessoas, quem é conhecedor, simpatizante, sabe. Mas é bom você até esclarecer exatamente que eu, na verdade, nem foi conversão, titio. Foi um aprofundamento, na verdade. Eu nasci de um berço muito católico, família italiana da Bela Vista. Bexigão aqui. Eu nasci na rua da Quiropita, né? Olha só. Então, muito... Tutti buona gente, é bello? Tudo, primeira comunhão, aquela que vem depois da primeira comunhão que eu esqueci. Crisma, entendeu? Mas, já desde cedo, eu comecei a ter contato com a espiritualidade não cristã, vamos dizer assim, né? Minha mãe era médium, recebia preto velho em casa, né? Nem terreiro não era em casa. Depois disso, eu comecei a me interessar sobre a Umbanda, frequentei com meus pais a Federação Umbandista, que você ainda já vê o orixá lá, né? De uma forma bem diferente, né? Depois, eu comecei a me interessar mesmo mais intelectualmente, né? Frequentava como simpatizante um lugar ou outro, às vezes para uma consulta de Búzios, para um ebó. Fui pré-iniciado em Salvador, por uma Yalorixá, uma mãe de santo, como vocês falam. Mas não chegou a raspar a cabeça? Não, lá, assim. o que a gente chama de pré-iniciação. É um bori e que se lavam as cordas do orixá que ela se identifica em você lá. Sei. Na época ela identificou Ogum, que sempre foi identificado, e eu sou de Ogum e Exu. Oiá, que é Inhaçã, e o outro, acho que ela colocou o Xóssi também em mim. Mas isso é uma pré-iniciação, né? Aí eu comecei a me interessar mais ainda. Essa Yalorixá, ela era muito simples, era uma vendedora de acarajé lá em Itapuã. Cheguei a manter uma relação com ela, à distância mesmo. Mas depois ela faleceu, me desliguei novamente, continuei a frequentar sem me fixar em nenhuma casa, né, mas sempre me interessando, sempre estudando, principalmente através de autores. E sentindo mesmo que aquilo te fazia bem. Sim, porque eu quando entro, eu sou outsider, religiosamente falando, eu vou beliscando um pouquinho de cada lugar, mas eu ouvi assim, ver uma gira, né? Não sei, no Candomblé tem acho que outra nomenclatura, mas ver uma gira com os caras girando e aqueles atabaques todo, aquilo mexe comigo e me traz assim uma força muito boa, muito bom de se sentir. Então eu imagino que você tenha sentido isso. Porque essa é uma das coisas bonitas das religiões de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé, o culto de Fá, que eu vou explicar o que eu sou. Elas são abertas às pessoas. Você não precisa se converter. Se você é ateu, você entra numa festa, é bem recebido e sai ateu também. Entendeu? Se você é cristão, você entra cristão e sai cristão. Sim. Ninguém quer saber para você seu gênero, sua orientação sexual, quanto dinheiro você tem. Então, essa generosidade, essa diversidade, essa pluralidade que eu acho que faz as religiões de matriz africana um exemplo, não sei se exemplo é a palavra certa, mas uma demonstração do que o religário, o sentido religioso acolhimento, né? Exato, não tem cura gay lá, não interessa questões mais de dar muito para receber mais, né? Aquela troca mercenária que às vezes eu vejo em algumas religiões. De fórum íntimo. Não estou falando que na minha religião não tem picareta, tem em todas. Sim. Né? Mas aí, voltando. Você se identificou muito e isso... E continuei frequentando os lugares sem me aprofundar. E eu lia, né, autores que eu acho os melhores, né? O Pierre Vergette, o Reginaldo Prandi, que é um sociólogo da USP também, e o Sikiru Salami, começando como professor, o Baba King, que é um nigeriano que há 30 anos veio para o Brasil, se doutorou, veio para um doutorado de sociologia na USP, depois também se formou em letras, lá começou a dar aula de língua iorubá, e começou um processo que eu acho que hoje tem ramificações no mundo, que eu chamaria, ele não chama assim, eu chamaria de reafricanização da religião. Né? Porque eu sou feito no culto de Fá e no culto de Orixá, digamos, na tradição. Eu até brinco, às vezes o Marcelo Taz me tirou um sarro quando eu falei. Vamos dizer que é o candomblé ortodoxo. Entendeu? Entendi. Ele é como eu sou feito por sacerdotes africanos, né? Que trazem aquela memória, que há muitas delas de liturgia e até de quantidade de orixás que se perderam no Brasil por conta, né, dessa miscigenação. E que a Umbanda, na verdade, é um pouco disso com o catolicismo, é uma fusão. Não, né? às vezes até os sacerdotes não vieram no navio negreiro, entendeu? Ou se perderam, entendeu? Então é essa gênese de orixá
que vem no Brasil e tem um sincretismo muito grande na Umbanda, com catolicismo, espiritismo, religiões indígenas, que é a nossa Umbanda, Sim. que é uma religião brasileira. E o próprio Candomblé, que também é uma religião brasileira, é afro-brasileira. Sim. Mas ela, assim, o Candomblé, digamos, é a interpretação brasileira do culto tradicional na África, né? Sim. E ele começa, o King, não só a escrever livros, eu conheço o escritor King antes do sacerdote King, né? E eu já tinha, naquela briga toda, é óbvio que eu frequentava todos os lugares, etc e tal, e até alguns que eu agradeço bastante, né, sacerdotes que me acolheram até como um pai na época, que eu estava brigado com meu pai. Mas foi quando eu fui consultar o King numa mesa de Búzios, né? Já conheci ele como escritor, que eu te falei, e que ele falou as coisas que eu não queria escutar. Eu sempre gosto de falar isso, porque não falando mal dos outros sacerdotes que eu passei, muito pelo contrário, mas eu acho que a minha ira era tão grande que eu acho que sempre tinha alguém que não tinha uma neutralidade, um distanciamento para me orientar melhor, sabe? Sim. Comprava a minha briga também. E um sacerdote, ele tem que ter essa neutralidade. Claro. Entendeu? E tocar na ferida e não passar a mão na cabeça se não tiver que passar. Falaram, aqui tá errado, entendeu? E mais que isso, me passou assim, por eu já conheci ele como escritor, me passou assim, uma coisa tão pragmática. O King eu considero que é o cara que mais entende de orixá no mundo. Tanto que ele tem filhos na Europa, na Eslovênia, na Galícia, né? na Itália, né? Com todo esse resgate de... Ele é nigeriano, né? Ele é nigeriano. E aí foi que ele falou, entre outras coisas, falou que eu deveria, isso que eu já tinha ouvido no passado, que eu deveria me aprofundar, desenvolver a parte espiritual, para conhecer o templo, né, deles, que hoje é nosso, que é em Mongaguá, o templo, ele atende São Paulo, mas o templo, onde faz as iniciações e as festas, são lá. E se não, procurar um outro lugar. E eu fui, desde a primeira vez que eu vi a primeira palestra dele, e encontrei naquele lugar, eu falei assim, é aqui que eu vou me desenvolver, né? E foi lá que eu comecei minhas primeiras iniciações, que me ajudaram muito, no culto de Fá, no culto de Orixá. E isso começou a fazer um ciclo virtuoso na minha vida, né? Eu não posso dizer que eu não gosto muito... assim, na verdade é um pouco paradoxal se a gente comparar com o Nazi irado, que não, porque assim, o Candomblé ele tem uma disciplina rigorosa. Você tem dogmas que você precisa seguir. Sim. Existem alimentos próprios durante o teu ritual, proibições. Como é um cara que sempre foi desregrado e o bagunceirão, se adequar a essa disciplina tão dura, né? Exatamente. Hoje eu sou um cara muito respeitado lá, porque eu entrei lá, nunca entrei lá como artista. Foi assim que o King começou a ter uma grande admiração por mim. Porque já muitos outros artistas tinham passado por lá. E o King pegou até uma alergia artista, sabe? Sei. Porque aí chega lá, acha que tem que ter um tratamento diferente, sabe? Aquela coisa de artista, saca? Que, não que eu não seja, mas aqueles ataques estrelares. E fica com... Cheio de nome-toques, entendeu? E ele viu desde o princípio que não, que lá dentro eu era um cara que ficava sempre na minha, escutava, não queria passar na frente da filha de ninguém, entendeu? Não queria um tratamento diferente, entendeu? Então, porque isso tudo... Acabou criando um elo maior até entre você. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que o King fala isso na frente de todo mundo, ele não gosta de elogiar muitos filhos, mas ele fala que eu sou um dos filhos dele, que ele tem maior orgulho pela dedicação, pelo respeito e pela paixão que eu tenho pro orixá, né? Sim. Eu posso falar para você que eu tenho iniciações de orixás na África que no Brasil nem conhecem, entendeu? Eu tinha eu tenho o que a gente chama de destino de sacerdote, só que eu não posso, porque eu tenho uma profissão minha musical, que eu não posso também, eu tomo meus uísques, etc e tal. Não que seja uma coisa que eu não possa tomar, não é isso que você teria que ter uma disponibilidade e abrir mão de outras coisas que você... Para atender as pessoas, eu tenho que estar numa limpeza espiritual, mas assim, de qualquer jeito significa que eu considero, tanto que eles agora, lá é engraçado que me chamam de Babanase, né? Até os africanos. Babanase, o King fala, tá vendo? Você podia ser Babanase. Eu não sou assim, mas eu já levei muitas pessoas com problemas pro King. Então, se eu não posso desenvolvê-las, né? Ou se eu não quero desenvolver essa responsabilidade, eu, por outro lado, eu levei
mais iniciados lá, que foram assim, não que eu fiz a cabeça. Falei, olha, vem cá, vem conhecer o King, vem conhecer o Dudu, a mesma coisa que fizeram comigo. Vai consultar com ele. Mas que muitos sacerdotes, porque no Dudu tem muitos sacerdotes de casas de Umbanda e Candomblé que são filiadas lá. Ou seja, elas têm os próprios filhos deles, mas levam os filhos, no período que os africanos ficam lá, para desenvolver coisas que só aqueles nigerianos conhecem de fundamento. Eles continuam filhos de outras casas, de Umbanda e de Candomblé, fazendo o que fazem orixá neles, mas algumas coisas que eles não têm conhecimento, esses sacerdotes têm a humildade, né, de ir lá e levar. Eu não, eu sou filho já original da casa, entendeu? Então, essa coisa eu fico muito grato, porque eu acredito que quando a gente faz o bem para uma pessoa, no próprio peori da pessoa, traz de volta uma bênção para você, entendeu? E aí esse processo, essa trajetória toda que você está narrando, despertou, de repente, em você foi corroendo. Uma releitura, né? Para falar, será que a gente não pode rever isso aí? Foi corroendo, digamos assim, a minha raiva, a minha decepção. Foi corroendo isso até ver as coisas, deixando para trás as coisas. E naturalmente o quê? Resgatei com meu pai. Foi que nem um efeito dominó, como diz a música, sabe? Meu pai... Depois Só que aí é o contrário, né? Aí todas as peças se levantando. Exatamente. Então só por isso ela já é maravilhosa, o que ela causou em ti. E nem foi para recomeçar o Ira, né? Meu irmão, depois eu mesmo liguei pro Edgar, falei, bandeira branca, sacou? Não vou mais te alfinetar, entendeu? Ele estava fazendo um show na época beneficente, uma escola de crianças com necessidades especiais, né? Eu me coloquei à disposição, né? Ele depois, meses depois, com vários artistas, né? Ele meses depois me ligou, falou, tá em cima ainda? Eu falei, tô dentro. E desse show que tinha Paulo Ricardo, tinha Arnaldo Antunes também, nisso começou uma comoção toda, porque na verdade todo mundo e nem era com os outros músicos do Ira, né? Era a banda do Edgar com os convidados. Sim. Nisso criou uma comoção muito grande. Mas a gente ainda estava conversando sobre volta do Ira. Só que isso foi em outubro, quando foi no começo do 2014, a Virada Cultural nos oferece, fala assim, poxa, vamos fazer uma volta do Ira, abrindo a virada. E nós topamos, e disso se expandiu para uma turnê, que a gente fez um pacto assim na época, que até ficou engraçado, que saiu Ira volta para 200 shows. 200 shows são coisas que você faz, acho que uns 2, 3 anos, né? Na média de shows do Ira, né? E a gente falou, tá, vamos fazer um contrato entre nós, tipo assim, até para ter uma coisa, ser uma coisa profissional mesmo, né? Claro. Remontamos a banda, porque na época o Gaspa não queria voltar, e eu também já não me sentia mais à vontade do lado do André. Tinha outras relações com outros músicos, o Edgar estava tocando com o filho, né? O Daniel Scandurro, o Johnny e o Evaristo Pádua estavam há praticamente 10 anos tocando comigo na minha carreira solo. Eu não me sentia mais à vontade para deixá-los de lado e reassumir uma coisa que para mim não ia ser agradável. E foi assim que essa nova formação do Ira teve. Eu considero ela, com todo respeito a todas as outras formações, né? O Ira teve formação com o Gavan, com o saudosos Vitor Leite e Adilson Fajardo. Mas essa, é claro que a última, a com o André e com o Gaspa, é a mais emblemática de todas. Pô, ela gravou 12 discos, né? Claro. 12 não, 11, né? Mas essa formação do Ira, tecnicamente, é a melhor formação do Ira de todos os tempos. Você falou desse lance aí da tua mãe, que recebia o Preto Velho dentro de casa. A minha memória recente não existe. Acho que eu já queimei muito neurônio na vida. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Mas a minha memória de infância, início de adolescência, ela é assim, 4K, altíssima definição, é muito viva para mim. E eu me lembro da minha avó italiana, uma nona italiana, que me levava num quintal lá, num bairro em Santos, que se chama Pouca Farinha. Você pega uma barquinha e vai pro outro lado, já pertence ao Guarujá. E a gente ia num centro espírita que era na casa da senhora, era uma umbanda. E eu achava aquilo mágico. Aquela nona italiana, de repente, começava a girar e falar que nem criança. E eu despertei para a espiritualidade, para o interesse para a espiritualidade, graças às festas de Cosme e Damião. Porque eu ia com os meus amigos para quê? Para roubar Maria Mole, Suspiro, daqueles doces que eles ofereciam para a criançada. E aí eu via aquelas senhoras todas sentadas no chão, se lambuzando com chocolate. Incorporados em crianças, né? Com os herês, né?
Então aquilo me despertou, então essa memória afetiva eu tenho. Qual é a tua memória afetiva? Claro que essa da tua mãe deve ser uma delas, mas você tem assim alguma coisa muito forte que você revisita sempre que pode e brisa um pouco, né, nessa viagem? Algumas, tá? Vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei. Mas antes disso, fazer também pegar carona nesse comentário sobre a italiana que incorporou a Verê, que eu acho que isso tinha uma beleza, não sei se tem mais, mas no cristianismo, que como o cristão ele é devoto a santos também, vai lá, faz a promessa para Santo Antônio, para Nossa Senhora da Aparecida, para São Pedro, para São Judas. Para ele sempre foi mais fácil entender, ou ter tolerância, pelo menos, com o orixá, com a entidade de Umbanda, né? Por isso que é muito comum famílias católicas, como a minha, que ia na missa, tudo, mas também frequentava uma casa que tinha um preto como se velho. fossem os santos, só que com outros nomes, né? E Exatamente. muitos desses santos existem o seu homônimo, né? Esse sincretismo, na verdade, ele foi feito para os sequestrados, escravizados, poderem cultuar e disfarçar o culto, porque era proibido, né? Não que São Jorge foi São Jorge e Ogum foi Ogum. Eu até brinco e falo assim, o São Jorge provavelmente foi Ogum sem saber, né? Mas assim, foi o sincretismo que foi necessário, entendeu? Para que eles pudessem secretamente cultuar os orixás deles. Então eles procuravam santos que tinham alguma característica parecida, né? Mas assim, essa tolerância é importante de falar, porque a gente vive um mundo muito intolerante a várias coisas, obviamente, né? Seja na questão de gênero, intolerância homofóbica, e a religiosa hoje está muito séria, né? Sim. Inclusive com relação aos presbiterianos. Não todos, mas principalmente a parte organizada dinheirista, né? Que algumas delas, inclusive, estão mancomunadas em grandes cidades com o narcotráfico. Então a gente vê coisas bizarras, por exemplo, no Rio de Janeiro, como traficantes de Cristo. Né? É assim mesmo que chama facção. Que tem conluio com pastores para proibir, né, o culto nas favelas. Então o que eles fazem? Tem casos de assassinatos, vários. Reprimiu o culto? Não, reprimiu... Acabar com o culto. Afro, né? Afro, seja Umbanda, seja Candomblé. A nomenclatura também é culto? Porque culto já culto. te relaciona... Não, pode falar culto. Então eles depredam, expulsam, às vezes depredam, filmam, entendeu? Inclusive num documentário que eu sou um dos produtores, que vai sair Exu e o Universo, mostra isso. Filmo, põe na internet. Isso é um ato de terrorismo. Sim, entendeu? Sem então dúvida. é muito sério. Então a gente saiu daquela fase quando era garoto, né? Que era uma tolerância, era uma coisa bonita. A nona era super católica, mas ela sabia, quando ela tinha que levar numa... Baforava um charutinho também. Ou então quando ela tinha que levar numa benzedeira, ela levava a benzedeira. Não tem problema, não deixava de ser cristão, Jesus Cristo, nada disso, né? Agora, memórias da infância, tenho várias. Eu quando tinha... Uma que você sempre revisita. Lembro, foi quando eu tinha 4 anos, morava na Rua 3 de Maio, né? Perto o prédio era do lado da escadaria lá que dá pro Ruth Escobar, sabe? Sei. E eu tinha um primo que morava na Passalacqua, que era do outro lado da Bela Vista. E a gente era tipo que nem irmão, né? Gostava de brincar. E um dia minha mãe não deixou eu brincar. E eu saí sozinho, com 4 anos de idade, e fui pra lá, atravessando rua mesmo, né? E pra uma criança de 4 anos. Poxa. Só que isso criou um desespero, porque sempre teve medo, até desde aquela época que as crianças podiam ser sequestradas, essas coisas, né? E houve uma comoção na Bela Vista inteira. O menino sumiu. Sumiu. E eu tava lá na casa. O Bambino. Onde tá o Bambino? Então, isso, cara, essa é uma que eu nunca me esqueço. Uma outra que eu vou contar, essa eu já contei, tá na minha biografia, mas tem uma que eu não contei, mesmo porque eu descobri recentemente, pouco antes da morte do meu pai, que era o seguinte: quando eu era pequeno, eu tinha muitos pesadelos. Pesadelos horríveis, eu tinha que dormir, eu lembro assim, não sei se era real ou só era imaginação, de dormir quando meus pais fechavam a porta, o abajur começava a acender e piscar, eu via o abajur balançar, até que um dia eu tive aquela experiência que eu acho que todo mundo que já teve na vida, ter a sensação que alguma coisa está na ponta da cama para pegar você, sabe isso daí? Sim. E eu lembro que eu fechava os olhos assim,
O pé coberto, né? Com Porque o se pé saísse coberto, um dedinho, a mão né? cabeluda O it, pegava. né? Quase fosse o it, né? Pegava. Cara, eu lembro que na hora que eu abri o olho, assim, eu vi uma coisa horrível, cara. Aí, sabe aquele grito, quando você também não consegue gritar, né? Aí eu gritei, vendo meus pais. Aí, pô, dias depois, meus pais, eu lembro como se fosse hoje. Isso eu devia ter o quê? 6, 7 anos. Meus pais trouxeram tipo uma benzedeira. Essa mulher vai benzer você aqui. Ela me benzeu. Eu nunca mais tive esse problema. E vou dizer um negócio, eu tive até dificuldade de lembrar sonhos, tá? Hoje eu tenho menos, tá? Depois que eu comecei até a me desenvolver mais em orixá, hoje eu consigo lembrar mais meus sonhos. Passei épocas que eu não lembrava o sonho. Aí, o que aconteceu? Eu sempre fui atrás e falar, pô, que macumba meu pai levava lá, né? Que linha que era, que tinha curiosidade de saber se era uma coisa de umbanda, se era uma benzedeira dessas que, às vezes, são até italianas, viu? Que elas pegam conhecimentos do interior da cata Itália. um maço de arruda, faz assim. A minha bisavó... Eu fui em muitas. Minha bisavó, quando eu ficava bocejando muito, ela falava que isso daqui era inveja, né? Ela fazia com ovo, uma macumba lá, que chamava quebranto, colocava cru, entendeu? Eu tive uma coisa que eu vomitava pra caramba, eu tive um problema bem pequeno. E aí falaram que era bucho virado. E aí tinha uma mulher que benzia bucho virado. E aí depois da benzida, nenhum médico tinha... eu nunca tinha ouvido falar bucho virado, mas eu tive. Mas o desfecho incrível disso é o seguinte. Então eu sempre quis saber, né? Depois que eu já estava entendendo as coisas. E a última vez... fuçador mesmo. A última vez que eu almocei com meu pai, né? Tava só eu em casa, eu e ele. Eu já tinha perguntado para ele isso uma vez, ele não sei se desconversou, sei lá. Não, mas aquele dia tava nós dois, que nem eu tô aqui com você, almoçamos juntos. Aí eu assisti, eu falei, pai, me diz um negócio, o que foi, quem foi que vocês levaram aquele dia? Aí eu descrevi, que nem eu tô te descrevendo agora, descrevi para ele. Ele me olhou e falou assim, a gente nunca levou ninguém. Eu falei, não, você tá brincando. Eu lembro como se fosse hoje vocês dois e uma velhinha com você. Eu falei, isso nunca existiu. A minha interpretação disso... Até arrepia, né? A minha interpretação disso foi uma entidade mesmo que veio. E hoje eu não posso falar o nome, porque tem algumas coisas em orixá eu sou proibido de falar. A gente só pode pronunciar certos nomes dentro de iniciados, né? Sim. Eu sou iniciado num orixá que, digamos assim, a descrição delas são, assim, de velhas feiticeiras. Entendeu? Hoje eu sou iniciado nesse culto, que é quase uma maçonaria dentro do orixá. Entendeu? Tem reuniões secretas, tem ensinamentos que só não podem sair do núcleo. Entendeu? Sim. Então, para mim, como eu já era iniciado nisso, naquela hora me caiu uma ficha. De falar, pronto. Eu Tive a presença dela que veio resolver meu problema. Olha só. Não, é impressionante isso. Eu acredito piamente isso. Eu acho muito mágico, né? Você ter essa conexão. Eu nunca tive nada, sempre fui fuçador também como você, mas nunca tive, assim, de ver um vulto ou uma imagem ou um sinal. Nunca fui contemplado com isso, vamos Às vezes dizer você assim. não viu, mas provavelmente podendo estar do seu lado, como estão. Sim. Porque é aquela velha história. Você não precisa acreditar em orixá. Orixá acredita em você. Porque orixá é a expressão máxima da natureza. Entendeu? É a água dos rios que a gente se banha, é a água do mar que nos traz prazer, beleza, alimentos, é a terra que nos alimenta, é o fogo que nos aquece. Sim. Então eles são expressões, então não adianta você brigar com o orixá. Não adianta você não acreditar em orixá, você não acredita em natureza. Sim, sem dúvida. E me diz, agora, ainda no tema orixá, eu me lembro, saudoso Chorão, que esteja num bom lugar, uma pessoa também que foi muito importante na minha vida e na vida de tanta gente com o Charlie Brown. Quando nós inauguramos a Kiss FM, a afiliada, a retransmissora da Kiss no litoral, que tem até hoje aqui em Santos, a gente fez uma festa de lançamento lá no Centro Histórico e você e o Chorão estavam lá. E aí a gente estava lá, eu lembro que eu também subi no palco com a cacareca da Rosângela. E aí no meio do show, você já tinha tomado uns Johnny Walker comigo também. Você começou a dar uma rodada, e o Chorão lá, e de repente, não sei quem que me cutucou, falou assim, ele incorporou. Aí eu falei, será que então, Chorão lá naquele, sei lá, nem lembro qual era a música, se ele tava dando uma canja ele foi dar uma canja com você. E você começou a girar, e você põe a mão na cabeça, mais ou menos como a minha vovó nas giras de herê, ou de esquerda.
Você lembra disso? Será que tinha Não, alguém lembro lá? outro, não. Olha, olha, gente, primeiro que Saudade do Chorão, né? tem uma coincidência que esses dias agora, vou falar ontem, né? Mas provavelmente foi bem depois que você vai passar. Fiz uma live muito legal com o Marcão e com o Thiago. Ah, eu vi. Um abraço pro Marcão. Muito legal, a gente E conversou. também pro Thiago Castanho. Falamos muito sobre o Chorão. Eles estão falando isso porque eles citaram essa festa também, né? Que era um palquinho pequenininho. Olha quanta coisa tinha Kiss Cover, né? O cara lá de Gene Simmons, o Felipe. E tinha era um espaço pequeno, nem existe mais. Era num armazém antigo lá na região portuária. Mistral chamava, pra quem é de Santos vai lembrar. E aí você lembra de alguma coisa? Não, ou aquela lembro, coisa, não, estive em Amsterdã e lembro vagamente. Eu lembro do show, tudo. Eu não lembro dessa cena em si, mas eu vou te explicar. Eu não incorporo, em tese, tá? Em tese eu não incorporo. Tem 3 tipos de incorporação, tá? Aquela que você perde a consciência e a entidade, e depois, que nem minha mãe tinha, perde a consciência. Não sabe o que falou. Depois voltou, se bebeu meia garrafa de cachaça, tá sóbria. Sim, entendeu? nem bafo tem. Nem bafo tem. A segunda, que você fica semiconsciente. A pessoa tá incorporada, ela percebe o que a entidade tá fazendo ela fazer, benzer, dançar, né? Porque no candomblé e no orixá, ele se manifesta através de dança só, né? Sim, o orixá sim. não dá consulta, Sim, o orixá dá consulta através do búzio. Sim. Ele não sente e conversa com você. Como a gente na Umbanda vai lá e fala com a o preto entidade, velho, por exemplo. Exatamente. E aquela que você só sente só uma energização, né? Eu, em várias iniciações que eu fiz, eu já tive quase lá, sabe? Principalmente coisas mais fortes pra mim, tipo Ogum e Exu, sabe? Que são os meus cruzados de frente, né? Mas nunca perdi a consciência. Agora, eu brinco que eu falo assim, cara, às vezes quando eu bebo demais, sei lá, baixa um caboclo aí. Obrigado, não. Aparece o Exu Escorpião. 7 Jack Daniels, sei lá. Mas olha, Talvez tenha feito tirando uma onda, entendeu? Ou talvez realmente uma energia lá me tomou, mas eu não perdi consciência, porque não. aí junta a tua falange, a falange do Chorão, de todo mundo que tá lá, vira, não é? Pode crer. Mas tirando então agora o Chorão e falando do Ira, vocês estão com muitos shows marcados aí, celebrando, né? Claro. Esses 40 anos que precisam e merecem ser celebrados. O público merece isso, né? Sim. Tem uma agenda cheia aí, você acha que até o Nossa, muito de tio. A gente julho, agosto... Nossa, bastante. Agora eu não posso dizer porque vou ficar fora, né? Mas é só... Entra aí no Oficial Ira. A gente tá com uma média de 10 shows por mês, entendeu? E também a gente sentiu que além do show do Ira ainda ser muito requisitado, a gente sente que também a volta dessa pandemia, as pessoas estavam muito carentes também. Claro. Então os shows são todos lotados, entendeu? E aliás, a gente sempre falando isso, pessoal, pra gente manter essa situação de poder, de uma mezzo-normalidade, pô, gente, tem que tomar alguns cuidados, principalmente, cara, tem que tomar todas as doses, todas. Sim. Eu tô vendo agora, a gente tá... Já tomou a quarta? Já tomei e vou tomar um negócio, nem que o governo não dê, eu vou tomar a quinta, quando completar 4 meses da quarta, nem que for particular, eu vou tomar. Sim, entendeu? sim. Porque a gente ainda sabe pouco sobre a duração da validade dessa vacina. Sim. Agora, mesmo um estado como São Paulo, que a gente sabe que foi destaque em termos de vacinação, você vê que a gente está ainda com problemas, né? De um... Não sei se feedback é a palavra certa, mas um certo retorno. Por quê? Você vê os números. Muita gente que podia ter tomado a segunda não tomou, muita gente que podia tomar a terceira não tomou, muita gente que podia tomar a quarta não tomou, sabe? E isso é uma coisa que pode, gente, espero vai vendo que não. que os números estão melhores, vai relaxando, relaxa. esquece a máscara, e numa dessa você tem um outro boom, uma outra onda que chega. E pode, novamente, a gente tem isso, que pelo menos, não que a pandemia serviu para alguma coisa, mas que alerte. Porque hoje no mundo de hiperpopulação, da ciência e das grandes potências mexendo com essas questões genéticas e de guerra química e não sei o quê, a gente daqui para frente vai sempre estar sujeito a uma nova pandemia de alguma coisa. Então, a gente tem que aprender, né, com o que aconteceu, para que na próxima vez que vier uma ameaça dessa, a gente seguir à risca, nos primeiros momentos, tudo, né,
que for recomendado pelos órgãos oficiais de saúde. E não pelos governos negacionistas de plantão. Sim, sem dúvida alguma. Eu também tô na tua. Se não chegar a quinta daqui a uns meses, eu vou tomar por mim. E, além disso, dessa agenda cheia aí com o Ira, aqui em São Paulo podemos esperar alguma coisa de novo por um curto prazo? Ah, sim, olha, eu tenho, aliás, eu antes, agora, Eu vi o trio acústico, mas acústico tem. Acho que foi o último show que eu vi seu, lá no Teatro Bradesco. Vai ter, olha, aliás, na véspera de eu ir para Nigéria, que eu estou indo agora para Nigéria de novo, vou passar lá 2 semanas recolhido lá, eu no dia 7 de agosto, estou tocando no Carioca Clube, né, que é um lugar que também, não sei se já foi lá. Muitas vezes. Muito grandes shows. É engraçado que você vê o Carioca de fora, você não imagina o tamanho que ele é, né? E é uma casa, assim, muito louca, porque, assim, tem numa semana... Samba. Sei lá, Catinguelê, na outra Dream Theater, né? Eu fui ver 2 shows do Dream Theater lá. Acho que foram os últimos que eu vi. E você vai estar lá? Eu vou estar lá, o Ira vai estar lá. O Ira, então, em agosto. Carioca 7 Club. de agosto. 7 de agosto. Então tá aí um bom... E os spoilers? Então, os spoilers, coitado dos spoilers, coitado no modo dizer, a gente tem que se encaixar, Toquei né? até um som muito legal, você deve procurar aí na plataforma, no seu Spotify. Eu toquei acho que 2 sons, Nas e os Spoilers, lá no programa, foram bem recebidos. Legal. Muito legal. Então, deixa até, bom, pra quem não conhece, eu lancei o que eu considero uma página nova da minha carreira solo, que pra mim é LP, viu, Titio? Porque são 6 músicas, acho que a gente até pretende lançar em vinil, 3 de cada lado. Nas e os Spoilers, que eu acho que talvez seja o meu trabalho solo mais próximo do Ira, no sentido que ele é um trabalho muito influenciado pelo rock inglês, da cena mod dos anos 60 e 70 até o Britpop, né? E tem um frescor, né? Eu achei muito legal. São músicos incríveis e, aliás, tivemos participações incríveis, né? No meio dessa pandemia também, a gente desenvolveu contatos, né? E os meninos, a gente, que eles fizeram um projeto chamado Sessões de Quarentena, onde alguns músicos que eles conheceram na Inglaterra tocaram com eles, caras famosos, tocaram assim, eles gravando lá da Inglaterra, né? E a gente teve a participação nesse meu trabalho de, por exemplo, 2 grandes bateristas, um é do Style Council, que também toca até hoje com o Paul Weller, que é o Steve White. Sim. Tem o Gary Powell, que é o baterista do Libertines, hoje, e tá tocando com os Specials, não sei se você lembra daquela banda de ska dos anos 70, tudo. Tem também alguma coisa lá o Aziz Ibrahim, que é um guitarrista que tocou 3 anos com o Stone Rose, 3 anos também com o Simple Red, né? E outros músicos geniais, né? Que compuseram, acho que um trabalho que eu mais curti da minha carreira solo. Então procurem, tá em todas as plataformas. Nas e os Spoilers. Espero logo estar fazendo, né, um show, quem sabe mesmo com a Kiss, né? Mas aqui é difícil achar data no meio da agenda do Ira. É verdade. Mas Nas e os Spoilers procurem, porque eu também achei muito legal. E vou falar uma frase aqui de um... Queria ver o que você tem a dizer. Festa estranha com gente esquisita. Tem alguma memória, assim, de alguma situação em que você se pegou dizendo, caralho, o que é que eu tô fazendo aqui? Cara... Aquele episódio que você não faz, de repente, nem questão de registrar. Eu precisava lembrar disso daqui. Às vezes, talvez eu tivesse mais estranho com aquela gente esquisita. Mas a gente passa por situações que nem sempre são agradáveis, né? Eu acho que ou alguma saia justa. Quando a gente entra nessas coisas aqui, geralmente é porque a gente também tá bem doidão. Também, às vezes você não lembra disso daí, cara. Mas eu lembro, assim, coisas, sei lá. Uma vez fui fazer um show com o Ira, cara. Acho que na década de 90 que também. Cara, quando a gente chegou lá dentro do show, era uma igreja. Entendeu? Um salão de festa da igreja ou era a própria igreja? Era a própria igreja, cara. Mas então, acho que de igreja presbiteriana, não tem aquela coisa mesmo. Puta, foi constrangedor, cara. Eu fico imaginando. E aí? O que esse cara tinha na cabeça, né? Qual a. Não sei, cara. Concatenação de ideias possível para poder. Foi uma coisa mais esquisita. E aí chegou alguém para falar, vocês vão começar o show? Como é que foi? Cara, a gente fez o show, né, cara? Mas aquele show que a gente faz falando assim, puta, acaba logo. Quantas músicas faltam? Olha o set list, assim, cara. Mas, cara, eu devo ter
Se eu lembrar até o final do programa, a gente grava de novo, eu faço uma edição aí. Bom, então você vai para a Nigéria. Agora você falou, citou que você está como produzindo, né, um documentário sobre Exu. Isso depois chega em algum, será que algum festival ou um canal Brasil da vida para a gente assistir? Isso já não é... Eu sou um dos roteiristas, um dos idealizadores e um dos produtores. Não tá, essas coisas não estão na minha mão, tá com o Thiago Zanato, que é o diretor, e a mulher dele, que é a produtora. Ele hoje mora em Los Angeles, né? Fugiu aqui dessa fase do Brasil, vamos dizer assim, né? Para ir para um centro de cinema, que é Los Angeles, né? E nós tivemos muito problema com duas coisas. Uma, a própria pandemia, que paralisou tudo. Sim. E outra, a própria situação da cultura no Brasil, a tal da Ancine, que está congelada. Né? Então, as coisas já eram para ter saído. Ela já está com o primeiro corte pronto, né? Qual o título? Exu e o Universo. Exu e o Universo. Vai desmistificar aquela ideia Então, equivocada de que muitas pessoas... Sim. Pô, Exu é demônio, é coisa ruim. Para quem quiser abrir a mente, sim, é só ver o filme. Tanto que a gente ficou muito feliz e agora está na fase de capitalizando para fazer a pós-produção. As pessoas ainda não entendem direito o que é, mas aquela coisa ajustar o áudio, os volumes, a cor, detalhes. O retoque final. O retoque final. E a gente até deu uma não é parada, a gente, parem as máquinas, porque essa vitória da Grande Rio, né, no Carnaval do Rio, Nossa. cujo tema era Exu, e era exatamente meio a intenção nossa no filme, a intenção deles também, jogar luz sobre esse orixá primordial. Né? E o rapaz que estava no carro da comissão de frente ali foi um trabalho incrível. Eu assisti, eu que não sou de carnaval, assisti todo o desfile. Então, isso é é impressionante. Incrível. Uma escola que não é daquelas favoritas, né? Sim, não... Com um tema polêmico, porque tudo bem, é muito comum. Todo carnaval tem uma escola de samba, bota alguma coisa de orixá, né? Mas não, essa foi dedicada a isso e venceu, né? Sim. Então a gente vai ter que colocar elementos disso daqui dentro desse documentário, né? Então acredito que ele, pela previsão, ele deve estar indo para festivais primeiro fora do Brasil, né? Entre agosto e setembro. E aí, naturalmente, eu espero que alguma plataforma, um canal como o Canal Brasil, né, com certeza vai querer, porque eu sou suspeito para falar. Não é um documentário que fala, é um longa, né? Que fala só sobre Exu. Ele fala sobre não só toda a filosofia, o pensamento iorubano, a questão da formação mesmo, falamos sobre a Umbanda, sobre também como é que o Exu é na Umbanda, como é que é Exu, o orixá, né, africano. Né? Falamos a questão do preconceito, da perseguição, né? Tanto que tem um personagem que é um nigeriano, que ele vai atrás do Google, porque você dá um Google, Exu sai evil, né? Aí ele vai até o Google, Sabia disso. faz uma ação toda para fazer Exu, tradução, Exu, entendeu? Claro. Mesmo assim, depois de um tempo, o Google novamente transforma Exu em evil, entendeu? Quer dizer, para você ver qual é a luta e para ter um entendimento de como esse detalhe, que para alguns pode ser um detalhe, é importante. Qual a história de por que foi associado? Por que foi associado? Catequização, supremacia branca, né? Porque como o orixá tão fundamental dentro da cosmogonia, dentro do pensamento africano, Ketu Nagô, ele tem que ser realmente associado, né, ao diabo, justamente para catequizar, falar, tudo isso daqui que você cultuava, que vem da África, tudo isso é do capeta, tá? Você vem aqui pro lado de Deus, que você vai ser bem, vai ter casa, apartamento, né? Que você sabe como é que funciona esse negócio da religião, né? Só que isso daqui é de uma importância muito grande, não só para os nossos irmãos afrodescendentes, como para todos nós, brasileiros, que temos na nossa herança africana, né? Seja ela iorubá, seja ela banto, temos as melhores coisas do Brasil. É o melhor da nossa culinária, é o melhor da nossa música, é o melhor até do nosso espírito brasileiro. Eu acho que o espírito brasileiro, o que ele tem de mais bacana, de vivacidade, né? De até esse calor, né? Uma calorosidade, né? Isso é uma herança africana, sim, né? E isso está sendo pisado, né? Às vezes até por afrodescendentes, como a gente viu recentemente aí o cidadão que foi agora colocado para dirigir o Instituto Palmares, né? Então a gente vê que a gente ainda vive muito no Brasil, ainda tem muitos triste. capitães do mato, né? E esse é o objetivo desse filme, não só, é claro, o cerne é jogar luz
e combater a calúnia que você faz sobre o Orixá Exu e sobre o Orixá em geral. Mas é para falar sobre muitas outras coisas que têm a ver com a herança afro-brasileira. Tô doido pra ver, até porque eu sei que você é um cinéfilo, contumaz, né? Sempre me dá dicas de boas séries e sempre tá assistindo coisas novas. Inclusive, você dá dicas no teu Instagram. Sim. Além de ensinar a fazer alguns pratos lá, uns badulac, você também fala de... Cinema, Cinema, literatura também. Fala um filme da tua vida. Ah, O Poderoso Chefão. Eu só tenho dúvida se é 1 ou 2. Às vezes eu acho que é o 2, às vezes eu acho que é o 1. Mas pra mim... No 3 você já não coloca cara, nesse patamar. Se só existisse o 3, ele seria um grande filme. Se só existisse o 3. Mas em comparação com os outros... Mas é difícil você não gostar do 3, cara. Mas como o 2 é chamado parte 2, eu prefiro achar que é um grande filme de 5 horas, entendeu? Sim, sim. E você curte essa atmosfera, né? Eu lembro que você que me indicou Pink Blinders, que é uma grande Sim. série de sucesso na Netflix. Você gosta dessa questão, Aliás, né? vou falar nisso, a gente estava falando agora em off, então deixa eu aproveitar e falar, tem uma série muito boa ligada ao Poderoso Chefão, que está na Amazon Prime, que chama The Offer, ou em português, A Oferta. A Oferta. São 10 capítulos, acabou a primeira temporada, que conta, não é documentário, é filme, que conta a história da produção do filme O Poderoso Chefão 1. Que esse ano, agora 2022, completa 50 anos. Caramba. Então você vê os bastidores do filme, você fala assim, como é que esse filme, né, do início... Conseguiu acontecer. Da compra do livro do Mário Puzo até a entrega do Oscar de melhor ator pro Marlon Brando, quem não foi e mandou a esposa dele ir. Meu, é só barraco, é só reviravolta, é tudo. Você fala, esse filme tinha tudo pra não existir, pra não dar certo, pra ser uma porcaria, e acaba virando essa obra máxima, né? Talvez do cinema. Ou se não, ainda mais... Uma das, né? Se você, no mínimo entre o top 5. Sim, sem dúvida alguma. A Oferta. A Oferta. Uma dica dele boa de cinema. Então, eu queria finalizar o nosso papo, que já deu aqui o nosso tempo, perguntando você, já usando assim o seu lado mediúnico, vai sua premonição. Você se vê, você, o Escandurra, toda a tropa, como o Mick Jagger, por exemplo, que está com 70 e tralalá, fazendo uma mega turnê na Europa, fez um show agora em Amsterdã. Você com 70 e tralalá, daqui uns 15, 20 anos, ainda vai estar no palco, ainda vai estar comigo? Ou você acha que não, eu já quero estar na Praia do Espelho, fumando um cigarro de palha, olhando o pôr do sol? Mais um charuto na minha cara. Um charuto. Havana não chama aquele Coíba? Com coíba, robusto. O Monte Cristo. Olha, Titio, não. Até os 70 me vejo assim, com certeza. Que são mais... Então tem uma década aí. Uma década. Que hoje em dia, pra gente, quanto mais velho você fica, mais rápido passa, né? É verdade. E usando agora, parafraseando uma série incrível também da Netflix, a gente tá num Black Mirror. Sim. E a percepção do tempo se alterou pra caralho, né? Alterou. Porque 10 anos hoje, parece que passou assim A própria pandemia também... alterou tudo alterou isso, né? A gente não vai ter mais... Então você se vê, que bom. Eu pra te falar... 60 anos do Ira. Deixa eu turnê falar. comemorativa. Eu tenho, assim, um plano que eu não sei se é uma cenoura na frente do cavalo do burro, sabe? Aquela coisa que você persegue e não alcança. Que é assim, encerrar minha carreira aos 70 anos. Ou seja, mais 10 anos, tá? Ou talvez aos 70 anos chegar e falar assim, vou morar na praia, vou fazer menos shows, me peguem lá, entendeu? Quando quiser. Quando quiser, vamos fazer menos. Mas pode ser que eu chegue aos 70 anos e fale que, até os 80 eu tô bem, entendeu? Eu acho assim, vamos fazer assim, que nem como diz, vamos estabelecer uma meta. E se atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Uma situação de uma ex-presidente, de uma ex-chefe de Estado. Então tá ótimo, ninguém vai perder nem ganhar. Vai todo mundo perder ou ganhar, não era isso? Então, eu fecho com uma última coisa, uma última questão. A Ira de Nazi, que aliás é o nome do livro que o Mauro Betting escreveu sobre a sua vida. A Ira de Nazi foi dar um rolê para não voltar mais? Hoje é um Nazi zen, calmo, tranquilo. Sim, até a página 2 do livro. Aliás, saiu pela Storytel, tá? Agora é audiobook. Ah, é? Que legal. Storytel. Que bom. Narrado por mim, eu faço, obviamente, o meu depoimento, e o
E o Mauro Betting, ele faz a palavra dele narrador, e também né? os outros, quem foi entrevistado. Ah, e aí cada citado foi colocando a sua voz. Não, o Mauro Betting faz todo o resto. Todo o resto. Eu faço só eu E mesmo. você dá o seu depoimento. Aí, poxa, interessante. Eu li o impresso, vou querer conhecer o audiolivro. Um grande brinde, uma honra. também. Eu espero que dure mais do que 10 anos, porque o IRA é uma instituição do rock nacional. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você curtiu esse papo, dá um curtir aqui, aciona os badulac, que eu não sei quais são, pra gente poder continuar com novos convidados e novos programas Titio Tá On. Grande abraço. Valeu, Nazi. Valeu, tio. O Titio tá on. Only rock and roll.